Oferecimento Canicos Moda Nerd. Boa, gente boa! Estamos começando o complemento do Papo com o Machado, que acontece ao vivo todas as sextas-feiras, das 20 às 21 horas. Eu sou Nelson Machado e estou aqui para responder as perguntas que não puderam ser respondidas no Papo ao Vivo do dia 27 passado, né? Da sexta-feira passada. O normal é sextas-feiras, das 20 às 21, um papo ao vivo. Eu entro ao vivo por 1 hora e a galera entra, pergunta o que quiser, fala do que quiser, a gente vai bater papo. Pergunta, eu respondo, aí retruca, eu respondo de novo. Vamos lá, durante 1 hora, papo direto. Depois, às terças-feiras, às 21 horas, entra o complemento do papo. Perguntas que não puderam ser respondidas, não deu tempo, foi pergunta demais, sobrou muita pergunta, eu junto todas e gravo este complemento, por exemplo. Gravo um complemento que vai ao ar às terças-feiras, às 21 horas, gravado. Mas eu entro no bate-papo lá, no chat, e fico conversando com a galera enquanto o vídeo tá passando. Por favor, conversando sobre assuntos do vídeo, tá? Não adianta fazer perguntas novas ali que por escrito não vai dar para responder. Tem um vídeo rolando, vamos ouvir. E todos os dias, às 14 horas, entram o que eu chamo de recortes, que são perguntas uma a uma, coisas que já foram respondidas em complementos anteriores, mas que as pessoas ficam assim, ai, que o complemento que tá, onde que entrou a minha pergunta, ou eu queria mostrar para um amigo. Então eu estou recortando essas coisas dos complementos e postando elas novamente nisso que eu chamo de os recortes. Agora vamos aos abraçaços. Eu vou começar com o Kitsune, claro. O Kitsune da Canicos Moda Nerd, que faz as camisetas do Machadinho. Eu nem vou falar muito da camiseta aqui não, porque daqui a pouco o Machadinho vai entrar aqui para falar de um assunto que envolve camiseta. Um abraçaço também para o amigo do Tonton, lá da escola do Tonton, do Elton, né? O Lorenzo. Abraçaço para você, grande Lorenzo. Abraçaço pro Lucas Teloli, pro LP Marçal lá de Vitória, pro Ralph da BKS, companheiro velho, grande amigo, William Souza, Wilson Fernandes, e eu tenho que me redimir aqui de uma falha do programa, do vídeo do dia 27, do Papo ao Vivo, que eu falei de um monte de aniversários no dia 27, aniversários do dia 27, aniversário do dia 26, e me esqueci do aniversário do Guilherme Marques. Como que eu posso esquecer o aniversário do Guilherme Marques? O cara deve estar com um bico desse tamanho, porque ele põe bico. Guilherme Marques é o tipo do cara que põe bico. É uma coisa triste de olhar. Não é bonito, não é bonito. É terrível. Guilherme, tira o bico, tá? Parabéns pra você. 1 semana de atraso, mas fazer o quê? Tá? Tá valendo. Tirando tudo isso, antes da gente seguir com a nossa conversa aqui, tem um recado de um amigo meu, né? Um grande amigo, um velho amigo, que vai conversar com vocês. Ele vai aparecer ali, agora. Fala com a galera, Machadinho. Queridos, cheguei! Dino da Silva Sauro. Já enviaram vídeos para nós. Eu estou selecionando para em seguida mandar o Machadão botar a voz, hein? Os vídeos são para participar do nosso concurso que se chama Essa Voz Tem a Sua Cara. Neste concurso você vai ganhar uma camiseta na faixa no Vasco da Canicos Moda Nerd. Olha aí a camiseta que... O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Tira esse modelo. Tira esse modelo horroroso daí. Não tem nada a ver. Deixa só as camisetas que são muito mais bonitas. As camisetas têm a minha imagem que a Carla Luz desenhou. Eu posei, fiquei de modelo um tempão para ela desenhar e aí estão as camisetas. Como você vai ganhar? Fácil! Manda um vídeo com uma frase sobre o programa. Manda o seu nome e o personagem que você prefere que diga. O personagem que vai cobrir a sua voz. Claro, um personagem do Machadão, não pode ser outro, tá bom? Um daqueles lá de sempre, que ele não sabe fazer outra coisa. Paciência! Aí você envia por e-mail para este e-mail que está aqui embaixo, este papo@nelsonmachado.com.br. Mande para este e-mail com o seu nome e
dizendo qual personagem você prefere. E aí você espera aparecer o vídeo. Acho que a partir da semana que vem, se o Machadão não atrasar tudo, já vamos ter os vídeos no ar mostrando alguns dos que já enviaram. Agora, por favor, não enviem vídeos fazendo vozes de personagens, imitando personagens, ou dizendo as frases, cálice, cálice, você me deixa louco, gentalha, gentalha, yabadabadu, nada disso. É um vídeo com uma frase sobre o programa. Papo com Machado. Um programa legal porque tem o Machadinho. Entenderam? É assim, nada de fazer personagens. Deixa que o Machadão cuida disso depois. Vai botar a voz na sua cara. Muito obrigado a vocês. Deixa o Machadão trabalhar e, que a força esteja com vocês. Obi-Wan Kenobi. Tchau! Muito bem, Machadinho explicou, tá tudo falado, tudo explicado, já entenderam como é o concurso, vai ganhar uma camiseta na faixa no Vasco. Moleza, de grátis. A melhor frase, que vai ser devidamente dublada e tal, mas a autoria da frase é de quem mandar o vídeo. Aquela que for escolhida como a melhor, como vai ser essa escolha ainda não está definido, talvez seja escolha popular. A melhor frase ganha uma camiseta, vai receber em casa, beleza? Então agora chega de conversa, chega de jabá, chega de concurso, chega de tudo isso e vamos bater papo. Gabriel Neves Polieu, ele tá com uma dúvida aqui ainda com relação ao concurso. Não entendi esse negócio do celular deitado, que diferença faz? Assim, se você grava assim, com o celular assim, né? Você coloca o celular e grava desse jeito, a imagem fica assim. Tá vendo? Fica uma área preta aqui, uma área preta aqui, fica ruim, não preenche a tela. Para preencher a tela, a gente tem que gravar assim, com o celular deitado. Aí a imagem fica bonitinha. Certo? É só por isso. Valeu, Gabriel. Abraçaço pra você. Anderson Soares. Não surgem vozes masculinas graves como a de José Santa Cruz ou Orlando Drummond. Você acha que vozes mais pesadas como essas vêm deixando de surgir? Anderson, não. De forma nenhuma. Veja bem, você citou dois muito antigos, né? Gente praticamente do começo da dublagem que está nativa ainda, que estão aí fervendo, né? Mas depois deles, nossa, quanta gente veio, né? Vamos falar assim, na década de 80 surgiu Guilherme Lopes, baita vozeirão, né? Surgiu, tinha o Walter Santos, que era um vozeirão também, faleceu, mas surgiu o Walter Santos. O Antônio Moreno não é dessa época de 80, é antes, mas também não é da época do Santa Cruz, nem do Drummond. É depois dele. Surgiu o Antônio Moreno, em 80 surgiu o Felipe Dinardo. Só vozes graves, só vozes pesadas. Recentemente, nós temos o Francisco Júnior, que é um vozeirão pesado, brabo. Nós temos o César Emílio, que é uma bela voz grave. Vozes graves surgem em todas as épocas, em todas as décadas. Estão aí, estão na ativa. A questão é que não surge tanta. Isso sim, mas nem naquela época surgia tanta. É mais difícil gente com a voz mais pesada. Surge mais a rapaziada com a voz leve mesmo, os galãs, né? A gente com a voz mais pesada surge num número menor. Mas surge sempre, não para, sempre existe. Há uma reciclagem. Alexandre Pinto Pacheco. A maioria dos seriados dos anos 70 e 80 eram dublados no Rio de Janeiro. Só me lembro do Homem Invisível e Chips. Deve dizer que só lembra disso em São Paulo, acho. A Poderosa era responsável por isso? Bom, primeiro vamos definir aqui. A Poderosa que você diz é o quê? É a Globo? Eu acho que nesses nossos tempos, né? Nesse Zeitgeist, como se chama, né? Tudo é culpa disso e disso, e a Globo está sempre meio envolvida. Então, tem que ter coisa na Globo aí no meio. Não é bem assim, tá? Sim, havia uma responsabilidade da Globo, sim, por facilidade, né? Os trabalhos para a Globo, uma boa parte deles, era feita no Rio de Janeiro, porque estava mais próximo, porque estava
a coisa era mais ágil, o contato era mais fácil. Vamos lembrar que décadas de 70 e 80 eram outros tempos, não havia internet, não havia essa facilidade de comunicação. O papo, qualquer problema era resolvido ou por telefone ou pessoalmente. Pessoalmente, vir a São Paulo resolver um pepino era complicado. Por telefone, o cara tinha que estar no lugar para receber o telefonema, né? Era só telefone fixo. Então, era mais prático estar ali por perto. Mas não é verdade o que você diz, tá? Que a maioria dos seriados das décadas... Não, tinha bastante série no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo, as séries que passavam, que estavam ainda em dublagem, tem série que começou antes, mas ainda estava em dublagem na década de 70, e outras que foram feitas na década de 80, eu fiz uma listinha rápida aqui, dá uma espiada, tá? Por ordem alfabética, tá? Ó, tudo em São Paulo, tá? Agente 86, Anos Incríveis, Batman, Bonanza, Changeman, Chaparral, Charlie Brown, Chaves, Chips, Daniel Boone, Defensores da Terra, Elo Perdido, Esquadrão Classe A, Família do Remy, Feiticeira, Guerra sobre Água Fresca, O Homem Invisível, Jaspion, Ginny é um Gênio, Jetsons, Missão Impossível, Muppets, O Pequeno Príncipe, a Punk em desenho, a Punk em filme, O Super-Herói Americano, a Super Vicky, Tarzan e Terra de Gigantes. Assim, rápido. Uma lista aqui, ó. Deixa eu pensar aqui, deixa eu lembrar. Anotei para falar para você, tá? Tudo isso dublado em São Paulo. E tinha um outro tanto disso dublado no Rio de Janeiro, evidentemente. Era um período com muitas séries, muitas coisas diferentes sendo feitas, mas havia muita coisa em São Paulo nessas 2 décadas. Alexia Vitória, que diz que adora o papapá. Cada coisa. Ela comenta que um dublador disse que está cansado de entrevistas porque sempre fazem as mesmas perguntas. Aí a Alexia pergunta, mas o que poderíamos perguntar de diferente nesses casos? Alexia, eu não sei quem foi o dublador que deu essa entrevista, mas isso é mais ou menos verdade, tá, Alexia? Estamos falando de entrevistas, tá? Não de bate-papo assim. Um pouco no bate-papo assim também. Mas entrevistas, quando a gente vai para um canal de TV, para rádio, às vezes para um podcast, às vezes para um outro canal, um canal de YouTube, de alguém que vai fazer, é só um entrevistador. É verdade, são as mesmas perguntas. Sempre as mesmas. Como é que você começou? Como é que foi? Como você foi escolhido para fazer o personagem tal? Quanto é que ganha? É a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E aí dá uma certa tristeza, porque assim, são pessoas que não estão interessadas realmente em saber aquilo. Elas só querem se desincumbir do trabalho de uma entrevista. Ou inventam uma entrevista para conhecer o camarada. Eu gosto daquele cara que faz a voz daquele herói, não sei de onde, então vou trazer ele aqui para conhecer ele. E não tem uma pauta, não se dá o trabalho de fazer uma pauta, fazer uma entrevista interessante com ele. Porque se a pessoa realmente quer saber aquelas coisas já estão ditas. Como ele diz, são sempre as mesmas perguntas. Então basta assistir uma entrevista anterior, já vai saber todas as coisas. Então ele não quer saber aquelas coisas, ele só quer a presença do cara. Isso dá um certo cansaço, isso é verdade. Mas a sua pergunta, o que poderíamos perguntar de diferente? Olha só, você fez uma pergunta diferente, tá vendo? Você não fez uma das mesmas perguntas. E aqui no Papo Machado aparece muito das mesmas perguntas. Mas perguntas diferentes acontecem todo dia no Papo ao Vivo. Toda hora tem umas perguntas que até me pegam de surpresa. Eu digo, ih, caramba, o que eu vou falar aqui? E aqui nos complementos também aparece um monte de perguntas completamente diferentes das habituais, tá? Então, o que de diferente podemos perguntar? O que vocês quiserem. Qualquer coisa. Não basta perguntar como foi que você começou, é difícil ser dublador, o que tem que fazer, para que precisa mesmo o DRT. Você gosta de cozinhar? Sei lá, você joga bola? Tem um monte de coisa, se você realmente quer saber isso. Que perguntas fazer? A pergunta que você quer saber. Você quer ouvir a resposta. Você gostaria de saber aquela coisa? Pergunta aquela coisa. Álvaro Oliveira. Para você, melhor dublar nomes com a fonética original ou a brasileirada? Por exemplo, Bison ou Bison no Street Fighter? Quem contrata o serviço costuma exigir a fonética? Não, quem contrata o serviço dificilmente exige essas coisas, tá? Isso a gente decide no estúdio, realmente. É raro alguém exigir uma pronúncia X ou Y para um nome e tal. E não é assim.
Para mim é melhor assim ou assado. Isso não existe. Porque eu não vou falar Washington, eu vou falar Washington. Mas eu vou falar Washington, não Washington. A pronúncia do país de origem, eu não vejo motivo para a gente usar. Senão, em vez de Paris, a gente vai falar Paris. A gente procura seguir o original na maior parte dos casos. Mas existem palavras, em geral nomes de pessoas, nomes de lugares, que já são tradicionais no nosso idioma. A gente fala Connecticut ou Connecticut, quando muito. Ninguém no Brasil vai falar Connecticut. Não, não tem por que falar Connecticut. A gente não fala Illinois. Não, a gente fala Illinois. Tá? E apesar de uma turma, uma pequena turma, achar que deve falar que nem caipira americano o nome do Arkansas, Arkansas é Arkansas, não é Arkansas. Não temos que falar Arkansas. Se a vida inteira o povo brasileiro falou Arkansas. Claro, alguns nomes a gente vai usar a maneira do local, né? A gente vai dizer a americana chamada Mary, a alemã chamada Gerda e o francês chamado François. A gente não vai chamar essas pessoas de Mari, Gerda e François. Não, evidentemente que não, né? Mas não vai exagerar nessa pronúncia. Agora, em alguns casos, como esses onde nós estamos habituados, o povo todo está habituado a dizer de outro jeito, a dizer de um jeito mais simples, nós não podemos falar do jeito complicado, falar Connecticut. Não faz sentido, tá? E o caso do Bison, do Street Fighter, que é o caso específico, sabe o que aconteceu? Quando essa série chegou, o público que iria consumir a série já conhecia todos os personagens dos jogos. Jogavam todos os dias Street Fighter, nas máquinas, né? Nas casas de fliperama, não tinha o jogo em casa ainda. Mas aquela molecada jogava dia e noite, conhecia tudo, sabia os nomes dos golpes, sabia o nome dos personagens, sabia tudo. Só que o Brasil chamava aquele camarada de Bison. Na hora de dublar, não fazia sentido a gente chamar de Bison. Não. Se todo mundo já conhecia ele como Bison. Sabe, a gente não chama o pato de Donald. Não, é Donald. Né? O pato é Donald, não Donald. Existe o hábito do povo que a gente tem que trazer para cá. Não adianta tentar combater uma coisa que já é tradicional e popular. Certo? Então, por isso o Bison virou Bison, mas ele virou Bison muito antes da dublagem. Ele já era Bison no Brasil inteiro. André Souto. Por que em novela mexicana o português é coloquial? Primeiro vamos tentar entrar num acordo aqui. O que você está querendo dizer com a palavra coloquial, né? A gente primeiro precisa entender, botar o vocabulário equilibrado para poder ter uma conversa certa. Senão você pergunta uma coisa e eu acabo respondendo outra, tá? Coloquial. O que você está entendendo por coloquial? Porque aí eu não consigo entender muito bem a pergunta. Porque coloquial é isso aqui, ó. É o que eu estou fazendo aqui. É bater papo. O coloquial é o contraponto do formal, tá? Existem as duas maneiras das pessoas se expressarem. De uma maneira formal ou, caso não queira falar assim, vai ser de uma maneira coloquial. Exemplo, aqui assim, ó, eu fiz uma frasezinha aqui para você. Nós estamos nos preparando para encetar uma incursão pela totalidade do velho continente. Essa é uma maneira formalíssima de dizer o seguinte: a gente está se preparando para uma viagem por toda a Europa. Entendeu? Isso é coloquial. Entende? O coloquial é o jeito que a gente fala normalmente em casa, que a gente fala na escola, que a gente fala no clube, no bar, no restaurante, na praia. É o bate-papo informal. Nisso vai entrar erros de português. Não é nós vai, nós volta só que é erro de português, tá? Quando você diz assim, me causou uma boa impressão a chegada daquele rapaz bem educado, já cometeu um erro brabo. Não se começa a frase com me causou, tinha que falar causou-me. Tá? Causou-me boa impressão a chegada. Esse era o correto, esse é o gramatical, esse é o formal. Mas você vai dizer me causou uma boa impressão, me deu uma boa impressão, isso é coloquial. Quando você diz assim, tinha gente à beça naquela festa. O que está errado é que não tinha, o verbo ter não serve a isso, aí a gente usa assim, ó.
havia gente à beça. Esse seria o correto formal. Mas todo mundo diz tinha gente à beça, tá? Então, o coloquial é isso. É a linguagem habitual, normal. E aí eu não entendo direito a sua pergunta. Por que que em novela mexicana o português é coloquial? O português ser coloquial significa fala-se normalmente como as pessoas falam no dia a dia. Isso a gente faz em todos os trabalhos, em filmes, em séries, em tudo. Não importa nem de onde, se é americano, se é francês, italiano, alemão ou uma novela mexicana. 95%, tirando lá um personagem que é advogado e está fazendo um discurso no tribunal, ou um governante que está fazendo está num palanque fazendo campanha e que precisa usar uma linguagem mais rebuscada, tirando isso, o resto todo é dublado em linguagem coloquial. Então, não é novela mexicana. Por que que dublamos novela mexicana com linguagem coloquial? Porque a gente faz isso em tudo. Só isso. Carla Luz! O que fazer? Ó só, interesses escusos, presta atenção. O que fazer quando os estúdios não estão chamando muito um dublador? Ele deve revisitar os estúdios. Que Zé Léo tá meio tá de molho? Isso é assim mesmo. Tem período bom, período ruim, não é? Mas é verdade, isso acontece sim, para o resto da vida, por toda a vida. Às vezes a gente fica meio no limbo. Aí dá uma passeada, visitar os estúdios nesse caso, não tem nada demais, você vai ver velhos amigos, encontrar uma porção de gente com quem você convive há anos, bater papo. E aí talvez lembre, caramba, olha só, daquele filme vai ficar bom esse cara. E já volta ativa. É normal, faz parte do jogo sim, faz parte do trabalho sim. Essa coisa social é para o resto da vida. Carlos Brossa! Qual músico famoso ou banda você foi ver ao vivo num show? Como foi o primeiro show de música que você assistiu? Aí é complicado, porque o primeiro show de música que eu assisti, eu não fui ao show. Tá? Eu era criança, meu pai era radialista, e o radialista é de sucesso em Santos. E de tempos em tempos, uma vez a cada, sei lá, 6 meses, 8 meses, ele montava grandes shows na cidade, ele organizava shows, nunca show de uma pessoa só, isso é uma invenção um pouco posterior, tá? É uma coisa um pouco mais recente. Os grandes shows eram de um monte de gente, era grande porque tinha bastante. Então, os shows que meu pai organizava tinha Calbi Peixoto, Ângela Maria, Demétrios, Celi Campelo, Rony Cordi, todos os cantores de sucesso da época pré-Jovem Guarda iam ao show que meu pai organizava. E eu ia com meu pai, então eu não assistia ao show, eu ficava na coxinha, nos bastidores, eu acabava conhecendo essas pessoas mais ou menos, eu era criancinha, bem pequeno. 6, 7 anos de idade. Então, esses foram os primeiros shows que eu vi na vida, mas eu não fui ao show. Eu só estava lá com meu pai. O primeiro show que eu fui era o teatro em que eu trabalhava, um teatro pequenininho, perto da Praça Marechal Deodoro, em São Paulo, chamava-se Teatro da Praça. E esse teatro foi alugado 2 vezes para shows. Eu diria que foi 79, 80, por aí. Tá? Essa foi porque ele foi alugado pro show e eu fui lá para assistir, para ver o que era, para ver quem eram aquelas pessoas. Eu não tava, um deles eu conhecia, sabia que existia, sabia quem era, mas nunca tinha visto. Jorge Maltner. Fui ver um show do Jorge Maltner no Teatro da Praça. E o outro show, mais ou menos na mesma época, era de uma banda muito nova, muito recente, mas que estava gravando já um disco e tal, e fez o show nessa casa pequena, que chamava-se Santa Gangue, que era uma banda de rock pesado mesmo, rock brabo, e a casa era minúscula, nossa senhora, aquilo estremeciam as paredes, era uma coisa de louco. Mas esses 2 shows eu fui, porque eu trabalhava naquele teatro, fiquei sabendo que havia o show, fui lá ao teatro que eu trabalhava. Não paguei ingresso, não fiquei na fila, não eram 2 coisas que eu queria ir ver, o que estivesse lá eu iria. Primeiro show que eu fui, que eu quis, a esse show eu vou, o primeiro mesmo, foi na década de 90, a primeira vez que Paul McCartney veio ao Brasil. Que ele foi ao Maracanã e eu saí de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, eu comprei ingresso, eu entrei na fila e fiquei no show para assistir ao Paul McCartney. Esse foi o primeiro show. E depois dele, eu fui ao show do Michael Jackson. Por minha vontade, por ir, comprar ingresso,
quero ir ver, vou lá assistir, de verdade, esses dois. E tudo aquilo que eu contei antes, tá? Essa é a minha história com os shows musicais. Diego Silva pergunta, tem atores que você dublou e esses atores foram dublados por outras pessoas e ficou como voz oficial a outra dublagem? Tem. Todos nós temos. Todo dublador tem uma história dessa na vida. Eu tenho pelo menos 3. Em nenhuma delas eu fui o primeiro a dublar, tá? Mas eu vou contar. Popeye. A primeira pessoa que eu vi dublar Popeye na vida foi Gastão Malta. O vi na Alamo. Ele fazia o Popeye na Alamo. Um tempo depois, surgiu um filme com um ator mais ou menos desconhecido, chamado Robin Williams, na época, era desconhecido ainda. O filme com o Popeye ao vivo, gente, né? Com atores fazendo, não era desenho animado. Foi feito um teste e eu ganhei o teste. E eu dublei esse Popeye. A partir daí, eu passei a dublar Popeye em São Paulo. E eu fiz uma série razoável, com um tamanho bom para o SBT do Popeye, né? Eu dublei o Popeye, onde a Olivia Palito, do Robin Williams, era a Noeli Santisteban. E o Brutus era o Antônio Moreno. E o Popeye que eu dublei para o SBT, o Brutus também era o Antônio Moreno, mas a Olivia Palito era a Denise Simoneto. Enfim, fiz o Popeye. E fiz um tempo. Eu fiz o filme do Robin Williams e fiz uma série de desenhos. E aí o Drummond fez. E ele caiu no agrado do público para todo o sempre. Então, hoje, oficialmente, reconhecidamente, a voz do Popeye oficial é Orlando Drummond. Mas eu tinha feito, sim. O outro que eu fiz foi Jerry Lewis. O primeiro a dublar Jerry Lewis foi Marcelo Gastaldi. O segundo a dublar Jerry Lewis foi Oney Casarré. Eu fui o terceiro. Eu dublei 3 filmes do Jerry Lewis. A Farra dos Malandros, A Barbada do Biruta e Uma Família Fuleira. Depois disso, Nelson Batista dublou alguns. E aí ele caiu no agrado do público, mais que todos os outros. E todos os filmes foram redublados. Foi tudo feito novamente com a voz do Nelson Batista e ele passou a ser o dublador oficial de Jerry Lewis. E Jeff Goldblum, que eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que eu dublei primeiro. Porque eu dublei Jeff Goldblum muito novinho, na década de 80. Muito novinho, numa série chamada A Dupla Genial, Ten Speed and Brown Shoe. Era ele e Ben Vereen, dubladores, eu e Ezio Ramos. E depois disso eu fiz mais alguns filmes dele e tal, e aí não tem realmente um oficial. Eu já vi Jeff Goldblum dublado por muita gente, por vários dubladores. Eu, inclusive, em alguns filmes recentes, eu dublei Jeff Goldblum de novo. Então, não foi um oficial, mas eu dublei e depois outras pessoas também fizeram. Tem esses 3 casos, deve ter mais alguns que eu não marquei, que não guardei, mas isso é muito comum, tá? Isso acontece sempre, com todos, é normal. Diogo Silva, qual você acha o melhor dublador que já fez o Batman em animação? Em animação? Curto e rápido, Diogo. Márcio Seixas. Igor Mairink, por onde anda o Chico Cabeça de Bode? Eu tenho que explicar quem é Chico Cabeça de Bode, né? Chico Cabeça de Bode era o Chico Freitas. Era não, continua sendo. O Chico Freitas. Ele é um cantor de forró, ele é um organizador de eventos, de shows, e ele era dono da rádio SB4. Continua sendo também. Eu digo era, porque eu participei de 2 programas, o Clube dos Taiadas e depois um Papo com Machado por rádio, na rádio SB4, que era do Chico Freitas, que chamava a si mesmo, sempre chamou a si mesmo de Chico Cabeça de Bode. E ele tinha um programa também na rádio, e ele continua tendo, ele tem a rádio, ele tem uma web rádio, ele tem a web rádio, tem uma web TV, continua tendo, continua em atividade, tá, Igor? Você quer saber, você quer ter certeza disso? Dá uma olhada, ele mesmo vai te contar. Você que tá ligado aí no Papo com Machado, viu? Aqui é o Chico Cabeça de Bode, eu também tô ligadinho. E você quer saber onde me encontra? Facinho. Ó meu zap aqui, ó. Aqui embaixo, ó, o zap. 986814298. 986814298. Você acha que o Chico Cabeça de Bode. Nelson Machado, bota pra quebrada aí que eu boto daqui, viu? Estamos com o estúdio aqui do lado do metrô Carrão, na atividade, viu? Machado,
Lasca a brasa aí, Machado! Grande Chico Cabelo de Bode, abraçaço pra você. E qualquer hora apareço por aí pra ir tomar esse café e fazer uma bagunça aí. Lepate! Tem duas perguntas da Lepate aqui. Uma delas é, vai rolar mesmo o encontro com os inscritos? Lepate, como eu disse, se e quando atingirmos 100 mil inscritos, eu vou fazer um evento, vou fazer uma festa, vou marcar um local para todo mundo ir para lá, a gente se encontrar lá e bater papo ao vivo, jogar conversa fora lá. Mas é para comemorar os 100 mil. Vamos lá, vamos dar um jeito de ter 100 mil aqui, tá? E a outra pergunta é uma pergunta muito estranha. Não é pergunta estranha sua, tá, Lepate? Porque você é, sei lá, a 10ª pessoa que me pergunta isso. Eu acho estranho, mas enfim, eu vou dar um jeito, tá? Ela pergunta, tem como fazer uma caixa postal para os fãs de enviarem presentes? Eu acho esquisito isso. Há um lugar aí que eu vou mandar um presente para você. Eu não tô habituado a esse, né? Mas parece que é uma coisa normal. Parece que é tanta gente me perguntando isso que me parece que virou uma coisa normal. Então, eu não tenho uma caixa postal, mas eu tenho o endereço do estúdio, em que eu trabalho quase que diariamente. Então, eu posso usar o endereço do estúdio para isso. O estúdio é a Luminous. É Rua Apodi, número 22. São Paulo. CEP, não sei. Mas eu vou cavar o CEP e botar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Eu vou deixar o endereço completo do estúdio Luminous. E esse endereço pode ser usado para contatos comigo, enviarem coisas por escrito, sei lá. Não sei, eu não entendi direito ainda a função disso. Mas esse endereço pode ser usado. Lucas Rosa! Para alguém que fale mal de dublagem, quais exemplos você recomendaria para a pessoa morder a língua? Seria legal, né, Lucas? Mas, assim, quais exemplos, você quer saber assim, de dublagens bem feitas? Que o cara não vai ter o que dizer, né? Nossa Senhora, tem centenas, quase a totalidade Disney, né? Um monte de séries atuais, séries antigas. Tem longas-metragens Cleópatra, uma longa-metragem lindíssima, com uma dublagem fantástica. Tem centenas de coisas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, Lucas. Não adianta, tá? Gente que fala mal, seja do que for, não é só de dublagem, do que for. O camarada que tem por hábito falar mal de determinada coisa, não adianta, você pode vir com 300 argumentos provando que aquela coisa é boa, ou que é legal, ou que é gostável. Não adianta, ela quer continuar falando mal. E ela vai continuar falando mal, não vai morder a língua. E você pega e mostra um exemplo de uma coisa perfeita, muito bem feita, e ela vai inventar defeitos. Não perca tempo, tá? Não estou falando só da dublagem agora, não estou defendendo aqui a minha área. Não, nós somos injustiçados. Não é isso não. É que gente que fala mal de coisas não aceita argumentos. Porque gosta de falar mal, se sente superior falando mal, porque isso foi inventado lá no final da década de 60, começo de 70, foi inventado isso. O sujeito para ser superior tem que não gostar de nada. Nada. E quando um cara fala muito bem de alguma coisa, ele é inferiorizado. Ele tem que achar defeitos para ser uma pessoa superior. Então, ele vai continuar falando mal, não vai resolver nada. Então, relaxa, vai curtir teus filmes, vai curtir teus desenhos, vai curtir teus anime, vai tudo e deixa o cara pra lá. Ele morde a língua sozinho, não se preocupe. Marcos Aurélio. A leitura ajuda o ator na hora de dublar, seja no sincronismo e na interpretação? Em princípio, sim. E não. Não, o não é porque não é só, tá? A leitura ajuda o ator a dublar, ajuda o ator a fazer novela, ajuda o ator a fazer teatro, ajuda o ator a fazer cinema. Na verdade, ajuda a pessoa, ajuda o ser humano a conviver com os outros seres humanos, ajuda a se comunicar melhor, a usar as palavras de maneira melhor, a entender melhor o que dizem para ele. Ajuda tudo. A leitura ajuda a vida de qualquer um, não só o ator para dublar, tá? Leitura é fundamental. Matheus Mota. Ouvi falar que o pagamento é sempre o mesmo, independente, tá falando para dubladores, né? Independente do dublador ser novato ou veterano, eles recebem o mesmo. Procede? Procede, Matheus. É assim mesmo. Eu acho que é a única carreira no mundo em que um cara recém-saído do curso
tem exatamente o mesmo valor que o antigo profissional respeitadíssimo no mercado. Exatamente o mesmo. É injusto? É. É errado? É. Devia continuar assim? Não. Vai continuar assim? Vai. Por quê? Porque a minha coletividade quer assim. Não aceita uma mudança, não aceita a tentativa de uma mudança. Não, jamais. Neste regulamento, nessa coisa que está aqui posta, imposta e consagrada há mais de 40 anos, não se mexe. Então, paciência. É verdade? O novatíssimo vale a mesma coisa que o astro? Vale. E parece que está todo mundo satisfeito com isso, então vai ficar assim. O Abraim Silva e o Vitor Brasil fazem perguntas mais ou menos do mesmo tema. O Abraim diz, você acha o capitalismo uma coisa ruim? E o Vitor Brasil, você tem alguma posição política? Já militou em algum partido? Vou tentar fazer um apanhado disso aí, tá? Militar em partidos? Nunca. Não. Nunca militei em partidos. Com relação a ter uma posição política, isso vai responder a outra, se eu acho o capitalismo ruim, tá? Ter uma posição política eu acabo tendo, porque é impossível não ter, tá? Até aquele que diz assim, não, eu não me envolvo com política, está tendo uma posição política nesse momento. Não tem como escapar, tá? A política está entranhada na vida dos humanos que vivem em sociedade. A única forma de você não ter realmente nenhum envolvimento com política é ir morar numa ilha onde não haja nenhum outro ser humano e de preferência que não haja um bicho, porque senão vai haver uma inter-relação política ali. É sozinho, você e um coqueiro. E olhe lá. Mas qual é a posição? Você é capitalista? Você é socialista? Você é comunista? Você é fascista? De verdade, eu não me sinto, depois de uma vida inteira convivendo com todas essas coisas, né? Eu não me sinto com nenhuma dessas posições, assim, fechada. Porque eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito que exista uma ideologia perfeita que possa ser adotada para todos os casos, para todas as circunstâncias e que tudo vai dar certo. Não, eu nunca vi. Todas elas falharam, todas falharam. Então são todas más? Não. Porque a ideia em si de cada uma dessas coisas, a intenção não é, vamos montar uma ideologia que faça mal às pessoas. Vamos montar aqui um conjunto de regras que destrua a população, que faça todos passarem fome, que acabe com a cabeça das crianças. Não existe. Ninguém cria uma ideologia assim. Todos pensam no bem, acreditam que aquilo vai fazer um bem para a humanidade, um bem para a população, um bem para a coletividade e acabam se perdendo. Então não são as ideologias que são ruins, são as pessoas que as aplicam, que ou são ruins ou se perdem no meio do caminho e acabam enfiando as quatro patas na jaca. É meio assim, tá? Eu acabei optando pela ideia da caixa de bombom, sabe? Não do Forrest Gump. Não aquela frase da caixa de bombons do Forrest Gump. Uma que está em moda. Todo mundo adora adotar essa coisa, assim, filosofia da caixa de bombons, e diz que é dele, né? Todo mundo adora usar isso pagando que é dele. Não, mas isso já está rodando há décadas por aí, e eu gosto da ideia, tá? Assim, qual bombom você gosta mais? Da Pan? Qual chocolates, né? Chocolates Pan, chocolates Garoto ou chocolates Lacta? Qual é o melhor para você? 3 caixas de bombom. Qual é a melhor? Não, as 3 caixas têm bombom. Legal. E as 3 caixas têm bombom que eu detesto. Não quero isso aqui. Não existe uma coisa que atenda a tudo. Então eu prefiro ir lá e pegar um trufado da Pan, o batom da Garoto e o sonho de valsa da Lacta. Fico satisfeito com o melhor de cada coisa. O melhor para mim. Tá? O que eu acho que é melhor. E que com certeza você não vai achar que é melhor. E que com certeza o seu vizinho ou o meu vizinho vão achar outras 2 coisas melhores, outros sabores melhores. Assim é a vida, assim é a política. Então minha posição política é essa, a caixa de bombons. Tentar pegar o melhor de tudo. Tentar viver o melhor de tudo. A gente não consegue, não é possível. Sempre tem uma coisa ruim ou outra.
mas tentar viver o melhor de tudo é o que eu tento. Às vezes até dá certo. E aqui a gente encerra o complemento do Papo ao Vivo de hoje. Essa semana foi tumultuada, foi atabalhoada, teve um complemento no dia certo da semana, agora um complemento no dia errado, um negócio de doido, mas tudo bem. No fim deu certo, a gente volta agora na semana que vem, né? Agora, nos próximos dias, na coisa normal. Sexta-feira, papo ao vivo. Vamos bater papo direto, sem parar, por 1 hora, das 20 às 21. Sexta-feira. Terça-feira tem o complemento com as perguntas que não foram respondidas na sexta-feira. E todo o complemento da terça-feira é às 21 horas também que ele entra no ar, tá? Ele surge às 21 horas na terça-feira e eu participo do chat, do papo ali do lado, escrevendo, conversando sobre o que está se falando no complemento, tá? E todos os dias entra um recorte, um videozinho com uma pergunta e uma resposta, todos os dias às 14 horas. Espero que vocês estejam curtindo o canal, que estejam aproveitando algumas respostas, que elas tenham sido interessantes para vocês. Espero que tragam mais gente. Vamos botar inscrição aqui, vamos encher isso aqui de gente, rumo aos 100 mil. A todos vocês, muito obrigado, um abraçaço para todo mundo e um beijaço para vocês e até já já. Oferecimento Canicos Moda Nerd.